O caso Master derrubou Lula. Gente, que notícia boa para começar a semana, hein? Eu vou repetir para você vibrar aí do outro lado. O caso Master derrubou Lula. O Lulinha tá em todo esquema de corrupção. Se alguém tá roubando dinheiro público em algum lugar no Brasil, curiosamente o nome desse cara aparece imediatamente. Farsa processual, uma fraude cometida pelo STF, um abuso completo dos nossos direitos. O STF está apavorado com a vitória de Flávio. STF apavorado, vitória de Flávio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Fux assumirá a presidência da segunda turma do STF, sucedendo Gilmar. Troca ocorre em momento de tensão envolvendo o Banco Master. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, será o próximo presidente da segunda turma da corte. Ele deve assumir o colegiado no lugar do ministro Gilmar Mendes em agosto, no retorno do recesso do judiciário, e herdará a pauta marcada pelo caso Master. A troca ocorre em um momento de tensão envolvendo as investigações sobre o banco. Gilmar Mendes tem feito críticas à condução do inquérito pelo relator da Operação Compliance Zero, ministro André Mendonça. Com Fux na presidência da segunda turma, a expectativa é de que a condução da pauta ocorra de forma mais alinhada à relatoria do caso. Cabe ao presidente da turma definir a pauta de julgamentos e conduzir as sessões do colegiado, decidindo quando os processos serão levados a julgamento, inclusive após a devolução de pedidos de vista. Moraes dá 15 dias à PGR em inquérito contra Flávio Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República apresente manifestação sobre o inquérito da Polícia Federal que investiga o senador Flávio Bolsonaro. A apuração foi instaurada após a Polícia Federal concluir que o parlamentar, que também é apontado como pré-candidato à presidência da República, pode ter cometido o crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em publicação feita nas redes sociais. Segundo a investigação, a manifestação de Flávio fazia referência a Nicolás Maduro e continha a afirmação de que Lula será delatado. Para a Polícia Federal, a publicação atribuiu de forma falsa ao presidente da República a prática de crimes como o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e apoio a terroristas. Com o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, caberá agora ao órgão analisar o material reunido pela investigação. Após essa avaliação, a PGR poderá optar por favorecer denúncia, requisitar novas diligências para complementar o inquérito ou defender o arquivamento do caso. Nova pesquisa põe o Planalto em pânico com queda de Lula e reação de Flávio. Veja o vídeo. O caso Master derrubou Lula. Gente, que notícia boa para começar a semana, hein? Eu vou repetir para você vibrar aí do outro lado. O caso Master derrubou Lula e onde ele menos esperava, Lula vai perder a cabeça com uma notícia que saiu agorinha de manhã. A conta do escândalo do Banco Master começou a chegar bem onde mais dói no Lula, na urna e no Nordeste. Saiu hoje uma pesquisa mostrando o presidente caindo justamente no reduto mais fiel dele, o Nordeste, logo depois daquela operação da Polícia Federal contra o Jacques Wagner. Dá uma olhadinha aí no Jacques Wagner na tela, lá no Nordeste, com o governador Jerônimo, eles lá fazendo o L. Pois é, essa conta chegou, a conta do L. E o mais revelador, gente, é quem que está apontando o motivo dessa queda. Dá uma olhadinha aqui comigo nos números. Segundo a pesquisa da BTG Nexus, que foi divulgada hoje na Folha, no Nordeste, no segundo turno contra Flávio Bolsonaro, Lula caiu de 66% para 61%. Veja, 5 pontos de diferença, isso em 2 semanas. E no mesmo período, o Flávio subiu de 28% para 30%. A pesquisa ela ouviu mais de 2 mil eleitores entre os dias 26 e 28 de junho, ou seja, exatamente
uma semana depois da operação que atingiu Jacques Wagner, o então líder do governo do Lula no Senado, investigado por essa ligação como um sócio do Daniel Vorcaro, dono do Master, inclusive pelo recebimento de possíveis, em tese, propinas multimilionárias. Lula caiu também no Sul, mas no Sul não é muita surpresa, né, gente? Onde em vez de ele ter 66%, ele tinha 38%. Veja, no Nordeste ele tinha 66%, no Sul ele tinha 38%. Muito diferente a visão do Lula no Nordeste e no Sul. E desses 38% que ele tinha no Sul, ele caiu também, igualmente 5 pontos para 33%. Ou seja, você vê o impacto aí sistêmico desse escândalo do Master sobre a perspectiva eleitoral do Lula. E por que isso é tão grave para o Lula? Por dois motivos. Primeiro, quando a gente olha para o Nordeste, lá é o cofre eleitoral do Lula, gente. É a região onde ele, historicamente, ele ganha com mais facilidade. E a Bahia, estado aí do Jacques Wagner, é um dos principais redutos do PT no Nordeste. Em segundo lugar, não é coincidência nenhuma o tombo vir colado no caso Wagner. O Wagner ele não é um petista qualquer. Ele é um dos maiores caciques do PT no Nordeste. É ex-governador da Bahia. É onde o grupo dele manda há décadas. Quando o caso Master atinge o Wagner, isso respinga no Lula bem no ponto onde o Lula é mais forte. E o detalhe aqui mais revelador de todos vem agora. Mas, antes, veja que quase metade das pessoas que estão aqui agora assistindo aos nossos vídeos não são inscritas aqui no canal. E aí a minha equipe me trouxe essa informação e eu quase não acreditei. Oxi, já que a gente tá falando do Nordeste, oxi, por que você não tá inscrito aí, hein? Oxi, escreve aí, oxi. Que agora vem o que importa. Segundo a Folha de São Paulo, a análise desses números já circula entre os próprios ministros do governo Lula que estão creditando o tombo ao caso Master. Ou seja, o Planalto já entendeu o recado. O escândalo virou oficialmente um problema de voto para o Lula. E no país inteiro o aperto também aparece, com o Lula caindo, quando a gente olha o país. Aí não é tanto, não é 5%, mas ainda assim, caiu de 49% para 47%. E o Flávio subiu para 44%, colando de vez no segundo turno. Que loucura, gente, essa gangorra de números, não é? A gente vai ter fortes emoções até as eleições, as mais importantes das nossas vidas. Você já está trabalhando? Não adianta chorar depois, viu? Nem correr atrás do prejuízo depois. Depois o leite é derramado. Então acorda aí, porque agora é a hora da gente abrir os olhos das pessoas e influenciar a visão das pessoas sobre os pré-candidatos e como um vai impactar o nosso futuro se for eleito. E agora me conta aí, você acha que o Master ainda vai derrubar mais o Lula daqui para frente? E PF pede mais tempo para analisar provas contra Lulinha no caso INSS. É isso mesmo. Vocês não têm noção da estrutura, de toda a mobilização que está sendo criada e executada para proteger o filho do presidente. O Lulinha, aquele que catava cocô de elefante no zoológico, agora se tornou um dos maiores empreendedores e empresários do Brasil, que no momento está na Espanha, né, para fugir da justiça brasileira. Ontem eu gravei um vídeo mostrando que, além de tudo que está acontecendo, Lulinha também está envolvido no caso Master. Ele era assessor de um grupo financeiro chamado Grupo Fictor, que tentou comprar o Banco Master. Curioso, né? E os próprios membros do Fictor falavam que o Lulinha foi contratado para abrir as portas com o governo. Curioso também. Aí vamos lá, vamos falar agora do Andrei Rodrigues. Ontem também eu gravei um vídeo falando que a namorada do Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, recebeu milhões de uma empresa ligada ao Vorcaro. A namorada do diretor da Polícia Federal. Aquele diretor que foi para Londres degustar uísque pago com o Vorcaro, que a passagem dele foi paga com o Vorcaro e que o Vorcaro falou que iria acionar ele e Paulo Gonet para que ficassem em Londres e não fizessem besteira e sacanagem contra ele. O fato mais absurdo de tudo é que o Andrei Rodrigues continua na frente da direção da Polícia Federal. Agora vamos lá. E o INSS? Ninguém fala mais do INSS, né? Todo mundo já sabe que o Lulinha recebia 300 mil reais do Careca, que é o pivô central ali do escândalo do INSS, sem falar dos 25 milhões que ele recebeu de bolada inicial. O dinheiro do Careca era repassado para Roberta Luchinger, que por sua vez repassava para o Lulinha. Às vezes esse repasse era feito até em viagens para a Noruega para ver a aurora boreal. Mas e aí o Andrei Rodrigues decide trocar o delegado à frente da investigação do Lulinha. Pera,
Peraí, como é que é? Eu vou repetir. Entenda isso aqui. O diretor da Polícia Federal escolhido por Lula, que era um segurança do Lula, tá? Decidiu trocar o delegado à frente da investigação do INSS. Tudo para proteger o Lulinha. E aparentemente também não está cedendo o pessoal, a equipe, né, o contingente necessário para levar essa investigação à frente. Por isso eu trago essa matéria. PF alega falta de pessoal e pede mais prazo a Mendonça para a investigação que cita Lulinha. O ministro do STF determinou que a polícia concluísse em até 60 dias a avaliação de itens apreendidos em operações. Cobrança foi motivada pela insatisfação do relator com a lentidão nas investigações sobre o caso. Só para lembrar, no caso do Master, a equipe que está fazendo a investigação não sofreu alteração ainda. Eles tentaram, mas recuaram depois. E nós estamos vendo aí busca e apreensão todos os dias, pessoas sendo presas, e as coisas estão avançando. A do INSS, que é anterior à do caso Master, está travada. Não vai a lugar nenhum. Já teve delação, né? Mas até agora, nada. O que está acontecendo? Puxando a matéria novamente. A Polícia Federal informou o ministro do STF, André Mendonça, que precisará de mais tempo para analisar o material apreendido na Operação Sem Desconto, que apura fraudes no INSS. Essa etapa inclui a avaliação sobre a quebra de sigilos bancários, fiscal e telemático de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do presidente, autorizada pelo ministro ainda em fevereiro. Então, peraí. Foi autorizada a quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático em fevereiro. Nós estamos agora em junho, entrando em julho, e a polícia está pedindo mais tempo. Mendonça havia determinado à PF que concluísse em até 60 dias a avaliação dos itens como celulares, HDs e pendrives dos presos da operação e daqueles que foram alvos de medidas restritivas. A cobrança foi motivada pela insatisfação do relator com a lentidão das investigações sobre o caso. No último dia 9, a corporação afirmou que conseguiria analisar o material apreendido dos presos em 30 dias, mas precisaria de até 6 meses para avaliar os itens do restante dos investigados, ou seja, depois das eleições. Curiosamente, a Polícia Federal, que para prender idosa, tá, para fazer busca e apreensão na casa de comunicador da direita, para prender jornalista, é assim. Agora, para prender o filho do Lula que estava roubando os velhinhos do INSS, aí, meu amigo, eles não têm. Não tem equipe, não tem pessoal. A polícia alegou a falta de agentes atuando na operação. São 11 pessoas, enquanto seriam necessários mais de 40, segundo o órgão. A PF também afirmou que a análise global do material, cerca de 1.700 itens, encontra-se em estágio inicial, que teria finalizado cerca de 40%. Então vamos lá. O filho do presidente envolvido no maior escândalo de corrupção envolvendo os aposentados da história do Brasil está na Espanha, vivendo uma vida do bom e do melhor. O cara está envolvido com o Master, recebeu da Fictor, ajudou, estava por trás da tentativa da compra do Banco Master pela Fictor. Ele está em tudo. O Lulinha está em todo esquema de corrupção. Se alguém está roubando dinheiro público em algum lugar no Brasil, curiosamente o nome desse cara aparece imediatamente. Vou falar uma coisa pra você, cara. O Lula deve morrer de orgulho. Não tem pai mais orgulhoso no Brasil do que o Lula, porque esse cara consegue ser mais podre que o próprio pai. Mas aí estamos lá, né? A Polícia Federal, curiosamente, que para prender gente inocente, para arrebentar com a vida de pessoas pelo que elas falam e opiniões, aqui em casa apareceu uns 10. Só aqui em casa. Apareceu 10 a mão do Alexandre de Moraes. Mas para investigar o filho do presidente, Lulinha, que está roubando os idosos, aí só tem 11 pessoas para lidar com 1.700 itens apreendidos. Complicado, né? E Moraes arquiva inquérito contra André Fernandes e o Ayampi. Decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Enquanto o Brasil inteiro estava grudado hoje na televisão assistindo Brasil e Japão, aliás, cá entre nós, um jogo sofrível, ruim, o Moraes, caladinho, aproveitou a distração nacional para enterrar uma das maiores fraudes do dia 8 de janeiro. 2 inquéritos abertos contra parlamentares da direita há mais de 3 anos acaba de ser enterrado. Um desses inquéritos aberto por conta de uma piada de internet. Eu vou te contar essa história do começo ao fim e te mostrar por que esse arquivamento é, na verdade, uma confissão de fraude do próprio ministro Moraes. Vamos ao que aconteceu hoje. O Moraes determinou o arquivamento de 2 inquéritos do dia 8, um contra o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, e o outro contra a ex-deputada Silvia Auape. Os 2 eram investigados
pasmem, por publicações que fizeram nas suas redes sociais na época dos atos do dia 8 de janeiro. E presta atenção no caso específico do André Fernandes. É de cair o queixo, mas ele foi simplesmente investigado por conta de uma piada de internet. Havia uma foto que ele compartilhou da porta do gabinete do ministro Moraes que havia sido arrancada. A porta estava fora do lugar. E ele postou o seguinte, aspas, quem rir vai preso. E era uma piada, mas quem quase foi preso foi ele. O ministro Moraes simplesmente mandou para a cabeça do parlamentar, que deveria ter imunidade, né? Mandou para a cabeça dele a acusação de incitação ao crime, porque ele botou quem rir vai preso num gabinete sem porta. É isso mesmo. Até a PGR do Gonê, que é servil e submissa ao Moraes, não encarou essa e disse que não havia incitação ao crime. É óbvio que não havia incitação ao crime. Crime é o que fizeram os ministros, sobretudo o ministro Moraes, com todas essas pessoas e com todos esses casos. E agora, por que então o arquivamento é feito? Por que o arquivamento demorou tanto tempo? Por que mais de 3 anos para que isso ocorresse? Eu vou te explicar. A verdade, meus caros, é que todos esses inquéritos do dia 8, essas acusações contra parlamentares ou contra as velhinhas, que o cara do algodão doce, o cara da bolinha de gude, enfim, esse povo todo que estava nos atos do dia 8, eles foram levados para o STF e acusados dos crimes mais terríveis do mundo, porque eles precisavam fazer isso para condenar Bolsonaro, para condenar todos os peixes grandes da direita e, sobretudo, do bolsonarismo. Agora que o Moraes já conseguiu essas condenações, agora que está todo mundo condenado, ele pode limpar a caixa, o spam, a caixa de correio dele, ele pode pegar esses inquéritos que são um monte de bobagem jurídica, um monte de besteira judicial, um monte de abuso, de absurdo, de excesso e jogar no lixo, claro, quietinho, para que ninguém veja, para que ninguém perceba o ridículo que é um ministro do STF ter passado 3 anos investigando uma pessoa, um parlamentar, porque fez uma piada. Quem rir vai preso de um gabinete sem porta. Pois bem, agora, quietinho, no meio do jogo do Brasil e do Japão, enquanto todo mundo estava ali grudado naquele jogo, o Moraes foi lá e arquivou. Bom, é isso que está acontecendo e é isso que o Moraes vai tentar fazer daqui para frente. Como ele já conseguiu o que ele queria, que era condenar todo mundo envolvido de peixe grande da direita e do bolsonarismo nos atos do dia 8 de janeiro, sobretudo o Jair Bolsonaro, tudo o mais que foi usado para essas condenações, o Moraes vai, quando a gente estiver com o olho para cá, pegar e jogar fora pro lado de lá. Quando a gente estiver distraído com alguma coisa, ele vai pegar e jogar fora pro lado de lá, vai jogar no lixo para que a gente não perceba os abusos que foram cometidos durante todo esse tempo para perseguir a direita e, sobretudo, o bolsonarismo, em especial o Bolsonaro. É isso, sempre foi isso e sempre será isso. Uma farsa processual, uma fraude cometida pelo STF, um abuso completo dos nossos direitos. Essa é a jogada, essa sempre foi a jogada e cada vez fica mais explícito. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a esse caso e a todos os demais aqui no canal. O STF está apavorado com a vitória de Flávio. STF apavorado, vitória de Flávio. Surpresa? Mas presta atenção agora no que eu vou te mostrar, porque é uma exibição clara dos medos mais profundos dos ministros do Supremo, que sabem que eles estão numa situação ali muito complicada. Saiu na Folha de São Paulo uma matéria que, na prática, é uma confissão do medo supremo do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, gente, aqueles que apavoram o Brasil inteiro, eles estão mesmo apavorados com a eleição. E o que tira o sono deles, mais do que tudo, é a possibilidade do Flávio Bolsonaro ganhar. Vem comigo que eu vou te mostrar nas palavras deles por que eles estão assustados. A matéria aqui é a da Luísa Martins e ela ouviu vários ministros do Supremo que estão lá projetando o futuro, analisando o que vai acontecer a partir de 2027. A conclusão geral deles é que o tribunal vai continuar sendo um dos maiores focos de tensão do país. Ganhe quem ganhar. Mas, quando você olha os dois cenários, o medo do Flávio é de outro nível. Olha aqui comigo o que eles preveem se o Flávio vencer. Segundo a Folha de São Paulo, uma vitória dele significaria o retorno a uma agenda de conflitos diários entre o governo e o tribunal.
E por que eles têm tanto pavor disso? Porque uma direita forte, com uma base grande no Congresso, especialmente no Senado, destrava a chamada pauta anti-STF. Que na verdade não é anti-STF, né, gente? É pró-reequilíbrio dos poderes. Reforma do judiciário, mandato para ministro para acabar com o cargo vitalício, fim das decisões monocráticas em que o ministro sozinho manda no país, o Congresso podendo derrubar a decisão do Supremo, impeachment de ministro facilitado. Ou seja, numa palavra só, império da lei, responsabilização dos juízes que abusam. O que apavora o STF é a ideia de ter que prestar contas, de ter que se colocar abaixo da lei. O STF hoje tem medo da lei. E tem mais. A matéria, ela lembra que no próximo mandato, 3 ministros vão se aposentar. O Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. No Gilmar Mendes eu vou soltar foguete. Além, é claro, de uma vaga que está aberta, aquela do Messias, que não foi ocupada, depois o Barroso se aposentar. Hoje a maioria da corte, gente, é de indicados pelo PT. Com o Flávio escolhendo substitutos, a cara do Supremo viraria. E eles não temem só o conflito, eles temem perder o controle da própria corte. Eles temem que a sua visão de mundo progressista de esquerda perca o controle. E o ministro mais incomodado é exatamente aquele que você imagina. Mas, antes disso, um recadinho rapidíssimo para você, porque se você acompanha as nossas análises todos os dias, como é que a minha equipe me trouxe essa informação? Metade de vocês que estão aqui sempre não se inscreveram ainda no canal. Então se inscreve aí, clicando no botão de inscrição e também no sininho para você não perder nada e nos ajudar a continuar crescendo e levar essa nossa análise para vocês e mais longe. Então se inscreve aí, vem comigo porque agora vem o que importa. Adivinha, quem que é o ministro mais incomodado? Se você chutou aí, coloca nos comentários, ó. Mais um segundinho para você dizer qual é o ministro mais incomodado. É ele, né, gente? É ele, é o Moraes, é claro. A própria Folha de São Paulo chama aí com todas as letras de o principal algoz do bolsonarismo. Por que será, né? E ele assume a presidência do Supremo em setembro de 2027. Você imaginou? Flávio Bolsonaro, presidente da República, e Alexandre de Moraes, presidente do STF? E agora a confissão mais reveladora da matéria inteira. Auxiliares de 3 ministros admitem que um governo Lula seria melhor para eles, porque Lula buscaria a acomodação para proteger as autoridades brasileiras de sanções dos Estados Unidos. Lê de novo comigo, gente, o que isso significa. Entenda. Ministros do Supremo preferem o Lula porque o Lula os blinda das sanções americanas. Não só americanas, né? Brasileiras também. Então veja, o interesse aqui não é o Brasil. Interesse é salvar a própria pele. Mas atenção, porque nem com o Lula eles vão dormir tranquilos. Os próprios ministros, eles admitem que no novo governo Lula, a corte vai ter dificuldade de sair dos holofotes, porque vai ser chamada toda hora para arbitrar a briga do governo com o Congresso. Toda hora vão ter que ajudar o governo Lula a atropelar o Congresso. Traduzindo, eles sabem que eles vão continuar sendo juízes ativistas que socorrem o Lula toda vez que o Lula vai para o Congresso e perde, passando por cima do legislativo e dando as decisões fora da Constituição de sempre para ajudar o Lula. Com o Lula, ele segue ali no centro da lama, só que com uma muleta do governo. Junta tudo isso, gente, e a confissão é uma só. O STF tem pavor de ser controlado. Com o Flávio, porque vem a conta. Com o Lula, porque eles continuam sendo o braço que faz o serviço sujo. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!